Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Já estamos para mais uma aula referente à disciplina de Introdução à Enfermagem, referente ao curso técnico em enfermagem, certo? Meu nome é André de Oliveira Mendes e nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho e explicar sobre o assunto punção venosa, né? O que é punção venosa, para que serve uma punção venosa e, inclusive, né, além de falar todos os tipos de punção venosa, eu também, né, deixo aqui um respaldo que essa aula é uma das aulas que a gente vai ter no caso, prática, né? A gente vai praticar. Então, ou seja, é uma aula que detém um pouco, né, de habilidade e na prática também um desenvolvimento, certo? Pois bem, como conceito, né, de punção venosa, ela é todo um procedimento, né, e a finalidade dela é para a obtenção do acesso direto à circulação sanguínea. Só isso, punção venosa é aquele procedimento, né, que tem a finalidade de acessar direto a circulação sanguínea. Então, vamos ver como que isso é feito. Então, ou seja, nós temos dois tipos de acessos vasculares, né? O acesso de curta permanência e temos, né, que é aquele acesso periférico funcional através de scalp ou gelco, né? O acesso central também é funcionado através de catéter de único e duplo lumen. O acesso também central dissecado e dissecção venosa e o acesso umbilical e acesso arterial. No caso, para fazer esses acessos, né, nós utilizamos, no caso, o gel, que é essa agulhinha aí, né, que no caso você retira ela, vou estar ensinando para vocês como é que fazem, e fica um gel, né, exatamente, fica um gel dentro da pele do paciente, certo? E cada cor, ela é relacionada a uma determinada numeração e tamanho, certo? Esse aqui, ele já é o scalp. O scalp também é conhecido, né, como a borboletinha, né, quando muitas vezes falta o nome na memória, você pode falar, pega uma borboletinha para mim aí, da azul, ou então da verde, enfim, que são as mais utilizadas. Cada uma também tem uma numeração, né, e uma cor para identificar essa numeração. Então, quanto menor a numeração, quanto mais calibrosa ela é. Da mesma forma aqui, né, do gel. Quanto menor é a numeração, né, quanto mais calibroso ele é, certo? E quanto maior a numeração, quanto mais fino, menos calibroso ele é. Da mesma forma aqui no scalp, certo? Bom, e falando aqui dos tipos de acesso vascular, no caso, né? Que é o acesso de longa permanência, né? Que é através do catéter permanente, que ele permanece no vaso do paciente e o tempo, no caso, superior a 30 dias ou até mais de 30 dias, né? É totalmente implantado, ele é implantado, no caso, né, permanente ali, e parcialmente implantado também, que ele pode ser retirado no caso. Os objetivos, né, do acesso vascular é a reposição de líquido e eletrólitos, a medicação endovenosa também, ela é administrada através do acesso vascular, a reposição de sangue e hemoderivados, que também é administrado através do acesso vascular, tratamento de dialítico, monitorização invasiva, né, por PVC e também por PAM, e a obtenção de sangue para exames também, retirado ali através do acesso vascular, né, então, ou seja, das veias. Temos aqui os fatores que determinam a escolha do local do acesso,
né, que vai depender muito das condições do vaso, né, então, ou seja, do calibre da veia, do estado daquele paciente, né, do conforto para o paciente, a velocidade da infusão, né, se você quer que corra mais rápido, obviamente você vai escolher uma veia mais calibrosa. Também a idade do paciente, ela é um fator determinante muito importante, né? O calibre do vaso, como eu falei aí, né? Se é, no caso, uma veia mais visível, se essa veia ela não é tão visível, né? E as condições clínicas também, isso aí é primordial em todos os acessos. Bom, os locais utilizados para a punção dos vasos, né, são os vasos periféricos, né, que tem a cefálica região, a região cervical, os membros superiores e inferiores, temos os vasos profundos, que é a subclávia, a jugular interna, a femoral e os membros superiores. As manobras que favorecem a evidência da veia, né, que é a compressão morna, ela favorece, e o uso também da gravidade também. Bom, as complicações com a obtenção de acessos vasculares, né? Temos, como, por exemplo, né, o acesso vascular periférico. Temos os hematomas, né, que ali eles ficam presentes, a infiltração que pode ocorrer, né, a flebite também, que é um tipo de infecção ali dentro da veia, no caso, que pode ocasionar. Isso pode ocorrer, como por exemplo, na hora de puncionar a veia, né? Você pode, sei lá, abrir e deixar cair e achar que aquele instrumento ali ele não está infectado, e sendo que ele está, e no momento da punção, né, infectar uma veia. No caso, a veia ali do paciente. Então, isso pode ocasionar, sim, em uma flebite, certo? E sérios riscos de infecções que dentro de um hospital, de uma unidade hospitalar, isso aí é bem vulnerável, a gente, né, tá citando aqui. Também o acesso vascular profundo, né? Todas as opções anteriores que eu falei, né? A hidrotórax, a embolia gasosa, a trombose, as arritmias, as bacteremias e a pneumotórax também. Então, todos esses aí são fatores que complicam, né, com a obtenção de acesso vascular. Pois bem, vamos falar agora algumas condutas de enfermagem para prevenir essas complicações que eu acabei de citar. Então, aqui, né, ao acesso periférico, no caso, a gente tem que fazer uma boa asepsia da pele com álcool, a 70%, né? Fazer a troca do catéter a cada 72 horas e ali, ou então 96 horas, exceto em crianças, né? A lavagem das mãos, né? Isso aí é primordial antes do procedimento. A troca do catéter também inserido em situação de emergência, né? Isso aí pode, né, ocorrer em uma conduta, né, para prevenir complicações também, né? Por exemplo, se esse paciente ele vai para o centro cirúrgico e no caso nas próximas horas, né? Então ele já está ali no pré-operatório e você verifica que o acesso que está ali nele é um acesso menos calibroso. Geralmente, quando o paciente ele vai para o centro cirúrgico, né, ele vai fazer algum procedimento cirúrgico, ele precisa de um acesso, né, dentro, no caso da veia dele ali, mais calibroso, né? Então, geralmente a gente usa o que? O 18, o 20 quase nunca, mas é mais o 18, né? O número 18, que é para quando esse paciente ele for para o centro, né, ali na multivia dele, no caso, incorrer, né, vários soros, entendeu? E ali não chegar a obstruir aquela veia, ou então acontecer um extravasamento, que pode ocorrer também. A veia ela não suporta o tanto de medicamento, né, que ali naquele procedimento está ocorrendo.
Então, enfim, isso tudo a gente vai amadurecer mais na aula prática, né? Quando eu estiver, no caso, dando essa aula para vocês, explicando como é que é feito, né? Então, ou seja, aqui ainda está muito uma coisa superficial, mas na aula prática vocês vão ter noção do que eu estou falando, mais ou menos, certo? Também, né, na troca do equipo e extensores a cada 72 horas, né, que aí no caso o equipo, pessoal, é aquela mangueirinha que fica entre o soro, né, e o acesso periférico que vai direto na veia, né, dos pacientes. A troca também de NPT e extensores a cada 24 horas, a troca de soluções lipídicas a cada 12 horas, completar a infusão de sangue e hemoderivados em até 4 horas, e trocar curativo também expresso, úmido ou com sujidade. Tudo isso, né, incorre em condutas para prevenir essas complicações, certo? Agora, também a gente vai falar sobre uma parte importante, que é, digamos assim, é importante fazer o procedimento correto? É importante. Só que é importante também registrar a data, né, que foi colocado aquele acesso venoso, né, a hora e nome do profissional também que inseriu, né? Em algumas instituições, eles pedem para você anotar, né, ali no esparadrapo que você vai fixar o acesso, né, também o número do gelcro, a numeração, vamos supor, se está uma numeração 18, como eu citei, né, então aquele gelcro ali e o horário e a data, então você vai contar o horário e a data, né, ver se deu o horário e a data certinho e vai verificar se aquele paciente ele tem condições de ir ou não para o centro cirúrgico com aquele acesso venoso periférico, né? Se não, tem que retirar o catéter, né, fazer um novo acesso no paciente com o catéter, no caso, específico e, enfim, fazer todas as anotações e sempre lembrar de fazer as anotações no prontuário do paciente. Também é importante observar, né, e comunicar sinais de febre, dor e hiperemia ao longo do trajeto do vaso, né, a troca, né, no caso a substituição, como eu expliquei, né, então tudo isso aí incorre para você, digamos assim, não deixar acontecer complicações, né, então você está se prevenindo. Então, né, também podemos citar aqui o acesso profundo, né, que é usar a paramentação completa, né, que é todo um equipamento para você se proteger, porque se você usar roupa e luva de procedimento, você pode infectar, certo? Exceto em algumas situações de emergência. Não trocar o catéter de forma rotineira, né? Então não há necessidade. Observar e comunicar os sinais de infecção no local de inserção do catéter. Considerar todas as observações ao acesso periférico também. Então, alguns cuidados, né, para uma punção bem sucedida, né? O ideal é que a punção ela seja única, então, ou seja, você vai proporcionar, né, ali ao paciente conforto e segurança, né, que você vai passar para ele. Que não adianta você já ir já na intenção que você vai furar o paciente mais de uma vez. Ah, esse paciente é ruim de veia, esse paciente ele não tem, digamos assim, uma veia muito calibrosa, eu não vou conseguir pegar. Gente, todo paciente tem veia, né? Algumas você consegue visualizar, outras você consegue palpar, certo? Então, o ideal mesmo é você passar segurança para o paciente, né? Analisar qual é o local, no caso que você vai começar, né? A punção e ir com segurança, né? E passar a segurança para o paciente também que dá certo.
Também, né, para se obter uma punção de sucesso, vários fatores devem ser observados antes de iniciar o procedimento, né? Como eu falei, você tem que pegar todos os equipamentos necessários, você tem que, no caso, analisar o paciente, o corpo dele, as veias, tudo, né, o local certo. Então, ou seja, tudo isso aí incorre, né, em fazer uma punção bem sucedida. Também sempre posicionar a veia do paciente com o bisel voltado para cima, né, que é a parte laminada, né, da agulha, sempre o bisel voltado para cima. Eu vou mostrar para vocês como que é feito isso em figura e também na aula prática. Introduzir a agulha mais ou menos 1 centímetro, né, no caso no braço, e respeitar a angulação de 30 graus, né, em relação ao braço do paciente. Então, é mais ou menos dessa forma aqui, né, que a gente deve fazer, né, a correta angulação na coleta, por exemplo, a incorreta. Então, ou seja, se você for né, mais que 30 graus, você vai passar da veia, que não tem necessidade. Então, você pode ali 30 graus, né, direitinho, calcular e funcionar que dá certo. Depois dos 30 graus que você inserir, né, ali 2 centímetros, você deita, né, você vai deitar, no caso, a sua mão, juntamente com o que você está funcionando, né, se é o gelco, se é o scalp, enfim, se é uma seringa para você retirar sangue, enfim, tem vários fatores ali para você estar funcionando, né? Então, aqui, ó, como eu falei, né? Se no caso a punção venosa adequada, o sangue ele está passando né, pela veia, pelo vaso. Então, no caso, você faz um ângulo de 30 graus, né? Você não pode extravasar a veia, e aí você vai e depois só lateraliza tudo direitinho e deita a sua mão juntamente com a agulha, né, da punção, e você termina de incorrer na veia toda e depois retira e faz o procedimento. Nesse caso aqui do bisel, da agulha, ele penetrou parcialmente a veia do paciente e, no caso, ele passou ali, vamos supor, da veia, acontecendo o quê? Um extravasamento de sangue. Então, ou seja, o sangue ele extravasou, né? Ele vai criar aquela bolha ali no braço do paciente, vai doer muito, certo? Porque é um extravasamento que acontece, é um acidente ali, e o paciente ele vai ficar muito chateado, vai perder a confiança em você como profissional de enfermagem, certo? Então, ou seja, a gente pode estar achando essas veias, visualizando, né, nessa parte da mão, no braço, no antebraço, né? Então, temos ali algumas veias, a anatomia da veia mesmo, né? Como, não sei se vocês já estão estudando ali na disciplina de anatomia e fisiologia, tem direitinho para você estar funcionando corretamente a veia, porque a anatomia da veia são todas iguais do corpo humano. O que acontece é que alguns pacientes, eles, no caso, demonstram, né, essas veias, e outros pacientes não demonstram, que você vai ter que o quê? Apalpar e, no caso, funcionar pela palpação. Bom, a via endovenosa, né, tem-se a técnica de punção venosa, que é a injeção única, né, tão chamado. Então, para a gente fazer essa técnica, né, eu vou passar aqui o procedimento passo a passo como tem que ser feito. Então, primeiramente, tem que lavar as mãos, explicar o procedimento para o paciente, use as luvas de procedimento, no caso não estéreo, né, você pode utilizar, apoie o membro superior, né, em um suporte, no caso do paciente, ou se for inferior, enfim, se ele estiver acamado, né, coloque o garrote acima do local que você vai funcionar. Então, se você for funcionar, no caso aqui na mão, você tem que colocar o garrote mais ou menos aqui, né, no seu braço. Se você for, né, no caso, funcionar na maioria das vezes aqui, né, entre o braço e o antebraço,
você tem que colocar mais ou menos o garrote aqui em cima para ele prender e fazer a pressão da veia para você ter uma visibilidade melhor, né? Apalpe a veia e, no caso, se tiver rígida, escolha outra, né? Porque com certeza aquela veia muito rígida, ela vai extravasar, né? Então o sangue está muito forte e ela vai acontecer ali um extravasamento. Então, por incrível que pareça, é melhor você escolher as veias menos calibrosas do que as mais calibrosas para funcionar. Também, né, a técnica de punção venosa, né, injeção única, continuando, faça a antisepsia no local da punção com uma bola de algodão com álcool, com movimentos de baixo para cima, virando a cada movimento. Então, limpou, foi uma vez, virou a bola, limpou de novo, tá ótimo. Não precisa limpar várias vezes, porque aí automaticamente você vai estar o quê? Vai trazendo a sujeira do local limpo para o local, na verdade, do local sujo para o local limpo que você acabou de fazer a asepsia, né? Funcionar a veia com bisel e agulha para cima, utilizando o ângulo entre 15 e 30 graus, e depois, né, você desce a sua mão e termina de puncionar, aspira, né, e caso venha sangue, solte o garrote, faça para o paciente, no caso, peça para o paciente abrir a mão, e aí, no caso, você vai fazer o quê? Você vai pegar, tirar o garrote, retirar a agulha de dentro do gel e rapidamente pegar, né, o equipo do soro, que você já vai lavar, né, você já vai lavar o soro ali, ou então a medicação que você for utilizar ali, certo? E aí, no caso, é isso. Se for com o scalp, né, no caso, você já vai direto com a agulha. Então, não precisa tirar, se for com gel, que o paciente for ficar com acesso, né, venoso periférico, se ele for ficar internado, ou então ele precisar ali tomar um medicamento por um longo período, 2, 3 horas, né, ou então uma quantidade grande, aí ele precisa, né, introduzir o acesso venoso periférico, né, na veia dele, e aí no caso você vai instalar a multivia, né, e deixar ele ali, no caso tomar o sorinho dele, fazer toda a instalação, que a gente vai aprender isso na prática. Também verifique se a agulha está corretamente na veia, verificar a infiltração, né, subcutânea ao redor da veia, verificar se está correndo, né, ocorrendo algum hematoma, né, se está inchando, está ficando vermelho também, verificar se não houve transfixação da veia, né, injete o medicamento lentamente na veia, né, porque é uma veia, né, não é via oral que você só coloca o medicamento na boca e você engole, toma água e pronto, não. A veia é uma coisa muito sensível, então o hospital ele pode estar pegando fogo, pode estar acontecendo o que acontecer lá, você está administrando o medicamento lentamente na veia do paciente, certo? No caso, terminar a aplicação, né, retirar a agulha e comprime o local com uma punção e o local da punção e com álcool, né, de preferência com o algodão com um pouco de álcool. Peça um pequeno curativo, né, faça ali direitinho e você coloque sobre o local, comprime o local de 3 a 5 minutos e deixe exposto. Então, né, a técnica que eu estou falando, né, da punção venosa, ela no caso é mais ou menos desse jeito aqui, né? Então, se você vai puncionar na parte, né, você verificou a veia em um local, você tem que amarrar o garrote, né, um pouco acima, mais ou menos de 4 a 5 dedos acima, para ela estar comprimindo a veia, para você estar tendo uma visibilidade melhor dessa veia, né? Então, ou seja, mais ou menos dessa forma. Vocês estão vendo aí que o bisel ele está virado para cima, né? Aqui, no caso aqui, está bem mais visível, né? O garrote
ele na verdade, aí acho que é um penrose, se eu não me engano. Esse garrote aí tá parecendo uma luva, mas aí ó, é um penrose. E aí, no caso, né, nessa imagem aí, você verifica que foi garroteado, né, um pouco em cima da punção, e ali, no caso, você vai fazer a punção da veia, né, no local correto. Fez a asepsia, né, fez a limpeza ali com o algodão e o álcool, e aí, no caso, mirou certinho na veia, e aí você vai o quê? Puncionar, né? Então aqui temos o gel, como eu falei para vocês, né? Ele, depois eu vou mostrar aqui a anatomia do gel, aqui mais na frente, né? Esse aqui também é um tipo de gelco. Esse aqui é o scalp, né? Então chamado borboletinha. Ele é mais utilizado para os laboratórios, né? Que é onde faz a coleta, né, do sangue. E no caso é administrado também medicamentos rápido. Por exemplo, se o médico ele prescrever 20 ml de um determinado medicamento, aí você vai diluir, né, uma ampola daquele medicamento em 20 ml de água destilada, né, ou então de soro fisiológico, enfim. O médico é quem vai prescrever e a equipe de enfermagem vai só, no caso, administrar aquela prescrição médica ali. Então, falei aqui da anatomia, né, do gel. No caso, ele é um gel, né, e aí, no caso, dentro desse gel, ele fica uma agulha, que é o que vai funcionar. Depois que você funcionar a veia, que você acertou a veia, você vai retirar o garrote para não acontecer um acidente, extravasamento, enfim. E depois que você retirar o garrote, você vai retirar essa parte, né, da agulha de dentro, né, e ficar somente o gel. E aí, no caso, você vai encaixar, né, ali o equipo, né, do soro dentro dessa partezinha, no caso, do lado de cá, assim, que é chamado de etiquete, né? No caso, dessa parte aí que você vai introduzir a parte do equipo do soro, para daí você deixar correr o soro e fazer a punção de forma correta, né? Que aí você vai fixar essa punção com esparadrapo. E aí onde é que vai acontecer? Que você vai fazer a identificação, como eu falei lá atrás. Esse aqui são os tubetes, né, de coleta de sangue, no caso, para exames laboratoriais, né. Esse aqui é um tipo esse de cima, né, do meu lado direito aqui, perdão, do meu lado esquerdo, ele é um tipo também de gel que faz a punção, né, para pegar e retirar o sangue, e aqui são os tubetes, né, que são feitos, então, como eu falei, geralmente são os laboratórios quem utilizam. No caso aqui, né, para retirar sangue, pode ser retirado direto com com a agulha e também com a seringa, né, geralmente quando se não tem esse material que eu mostrei lá atrás para vocês, os laboratórios eles já vão direto com a agulha, né, e a seringa e depois só administram dentro do tubete. Então, não se esqueçam jamais de lavar as mãos, né, e usar máscaras, principalmente nesse período, né, que nós estamos vivendo hoje de pandemia, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Como eu falei para vocês, nós iremos aperfeiçoar essas técnicas, porque acesso venoso é o que a equipe de enfermagem vai fazer mais de praxe, né? Então, o enfermeiro, o técnico de enfermagem que não sabe fazer um bom acesso venoso, né? Que não tem prática em acesso venoso, não é um bom enfermeiro, certo? Então, quero todo mundo afiado, todo mundo praticando, né? Todo mundo fazendo da melhor forma possível. Então, até a próxima aula, certo? E espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um grande abraço do professor Andrei.